Quem trouxe nesta noite o livro, por gentileza, abra conosco no livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo. Sabemos que o nome Atos dos Apóstolos só foi dado no século II, porque se trata de uma carta direcionada a um alto funcionário do Império Romano, e esta carta que se expandiu por toda a igreja e que no concílio de Jerusalém, queridos, foi colocado como livro tão especial, o livro de Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 9, por gentileza. Trago as saudações da igreja ali no estado de Santa Catarina. Estamos vindo do estado do Mato Grosso, meus amados irmãos, e uma viagem muito extensa, e Deus tem nos abençoado. Quero mandar um abraço ao meu pai, pastor Alves, a minha mãe, pastora Ruth, ali no estado de Santa Catarina, aos irmãos ali, também no estado do Maranhão, que eu tenho um irmão, pastor Adailton Alves, pastor presidente da Assembleia de Deus, ali no estado do Maranhão, na cidade de Matinha. Deus abençoe os irmãos do Maranhão, e também aos irmãos, meus amados ali do estado do Mato Grosso, que estão ligados aqui, através das redes sociais, aqui no CIMIS, ao meu amigo pastor Edson, e aos irmãos do estado do Pará, aquela terra tão abençoada. Diz: pastor, mande um alô para o estado do Pará. E eu quero mandar um alô ao pastor presidente, na pessoa do pastor Gilberto Marques de Souza, meus amados, pastor Renato, da Assembleia de Deus, ali em Moraes de Almeida. Deus abençoe. Quantos encontraram, queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 9? Só quem encontrou, por gentileza, dá um brado de glória a Deus. Eu sei que já passou vários pregadores, Deus usou cada um de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, e eu sei, queridos, que cada um Deus tem levantado de uma forma que o seu nome tem sido glorificado. Cimiso não é ringue de, queridos, de UFC. Cimiso é lugar de adoração ao nome do Senhor. Cimiso não é para saber quem é o melhor, quem é o maior, quem pregou melhor, quem pregou menos, não. Cimiso é lugar de adoração ao nome do Senhor, amém? Porque Deus usa cada um na sua multiforme sabedoria. Quero que todos acompanhem conosco o versículo 11, que diz assim: e disse-lhe o Senhor, capítulo 9, versículo 11 de Atos, e disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, e ele está orando. Diga comigo, Suzano. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Antes de sentar, procure o crente mais cheio, e pegue na mão dele e diga: que bom que você veio nesta noite. O mais cheio. Sente adorando, glorificando, exaltando, bendizendo o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero nesta noite pregar sobre o tema em busca do homem de Tarso. Diga comigo: em busca do homem de Tarso. Queridos e amados irmãos, igreja presente, queridos aqui do estado de São Paulo e Brasil, e o mundo que está ligado através das redes sociais, para nós falarmos sobre Saulo, nós temos que viajar dentro das páginas da história. Quando nós, queridos, encontramos esta revelação, queridos, o homem de Tarso, todos nós que somos professores, pregadores, pastores, estudiosos da Bíblia, chamamos isto de pano de fundo, sim. A cidade de Tarso, meus amados irmãos, que se encontrava precisamente a 750 quilômetros de Jerusalém. A cidade de Tarso, meus amados irmãos, que estava, queridos, distante, queridos, pela via marítima quase 30 dias, ou pela via terrestre 40 dias. A cidade de Tarso, meus queridos e amados irmãos, uma cidade tão importante para a história mundial, sim. Esta cidade, queridos, que foi venerado pelos babilônicos, sim. Esta cidade que foi, queridos, reedificada pelo rei
assírio chamado Senaqueribe. Esta cidade, queridos, que foi então no seu apogeu, no Alexandre o Grande, que trouxe grandes avanços tecnológicos. Esta cidade, queridos, que também alcançou dos romanos grandes privilégios. Sim, esta cidade chamada a cidade de Tarso, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Sim, todos aqueles que iriam para a Europa deveriam passar na cidade de Tarsos, porque ela estava no entroncamento, pastor Moura. Sim, então todos aqueles que iriam para a Europa, continente europeu, passavam pela cidade de Tarsos. Todos aqueles que iriam para o continente asiático, passavam pela cidade de Tarsos. Ou todos aqueles que iriam para o continente africano, passavam pela cidade de Tarsos. Sim, a cidade de Tarsos, que está num braço de um rio chamado Rio Cadinões. Sim, este rio que tem, querido, 16 metros, 16 quilômetros de extensão. Sim, este rio que foi cavado. Sim, a sua foz, a sua fonte, como, queridos, o canal de Panamá. A primeira experiência, queridos, de se cavar um canal, queridos, então se deriva-se, queridos, a história da cidade de Tarso. Sim, a cidade de Tarso é uma das cidades mais importantes para o meio acadêmico. Sim, porque nesta cidade era onde se encontrava o maior núcleo universitário da medicina no mundo moderno. Sim, nesta cidade, queridos, do primeiro século, era onde se encontrava a maior, queridos, sim, a maior área, queridos, da ciência. Sim, dentro da medicina, dentro da filosofia, era na cidade de Tarso. Queridos, a cidade de Tarsos era onde se encontrava a terceira maior biblioteca do mundo antigo. A primeira, Alexandria; a segunda, a biblioteca de Éfeso. Mas a biblioteca de Tarsos, queridos, se destacava assim, porque nesta biblioteca era onde se encontrava os maiores livros dentro da área da medicina, dentro da filosofia. Assim, o que é interessante, que na cidade de Tarsos há aproximadamente 66 mil livros. Sim, sabe o que quer dizer isso, meus amados irmãos? Trazendo para nós no real aproximadamente 660 milhões de dólares. Por que, pastor Ailton? Porque quando falamos de papel, Suzano sabe muito bem hoje o papel da celulose, mas o papel do primeiro século era papiro, pergaminho, que tinha 1,20 m por 1,50 m. E se fosse trazendo os valores de hoje, Suzano, seria aproximadamente entre 5 e 6 mil reais uma folha de papel, uma folha, queridos, de pergaminho. Sim, então na cidade de Tarsos era onde se encontrava o maior núcleo de escriba, que se preparava o papel, que se preparava, meus amados irmãos, a escrita. Olhe para cá, hoje no Brasil nós temos 62% de pessoas que são alfabetizadas. Sim, mas no primeiro século era apenas 3% em todo o mundo. Sabe o que quer dizer isto, queridos? Uma grande maioria de pessoas que não sabia ler nem escrever. Apenas 3% sabia ler e escrever. Mas na cidade de Tarsos é diferente, Suzano. Por quê? Porque 94% da cidade sabia ler e escrever. 94% da cidade tinha habilidade, queridos, com a escrita e com a gramática. Sabe o que quer dizer? 50% da cidade era formado de doutores, era formado, queridos, de pessoas que tinham um alto, queridos, nível educacional. Olhe para cá, mas nesta cidade nasce um menino chamado Saulo. O nome Saulo não é um nome, queridos, comum entre os hebreus, não, porque o nome Saulo é um nome, queridos, grego. O nome Saulo deriva-se do nome Saul. Sim, o nome Saul significa aquele que é grande. Sim, mas o nome Saulo significa aquele que será grande, ou aquele que se tornará grande. Quando seu pai deu o nome dizendo, tu se chamarás Saulo, seu pai então estava dizendo, eu vou profetizar, você será grande, você se tornará grande. Mas eu quero nesta noite profetizar, São Paulo. Pegue na mão desse crente aqui que está do seu lado e diga, Deus vai te levantar e você será grande na presença de Deus. Só quem quer isso, dá um brado de glória. Vai, pegue na mão dele, pegue na mão dela, porque Jesus disse, aquilo que você quer que aconteça com você, faça primeiro pelo seu próximo. Então profetiza, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, Deus vai te encher, Deus vai te tomar, Deus vai, arabacandarai, está na tua frente. Só que é nisso, eu vou deixar esse microfone por 30 segundos, pegue na mão do seu irmão aí e adore São Paulo, porque a glória já
já está na casa, a glória já está na casa, a presença dele já está na casa, o renovo dele já está na casa, o avivamento já está na casa. Rabacandarabacandara. Tem aí, a palavra avivamento significa aquele que está vivo, aquele que está vivo. Não adianta dizer que é avivado e fica com esta cara murcha, parece que comeu a Bíblia. O exemplo tem começado a altar que tem fogo, é congresso que tem fogo, altar que tem presença, é igreja que tem presença. Não adianta ser pastor sem fogo, não adianta ser evangelista sem fogo, não adianta ser apóstolo, ser bispo sem fogo, porque altar que não tem fogo tem bicho. Olha para cá, sabe o que faz crescer? Sabe o que faz produzir? Gafanhoto, sim. Joel profetizando sobre, queridos, um período de destruição, julgamento, sentença, cobrança. Gafanhoto se fala de juízo, fala de sentença, fala de cobrança, fala de ação maléfica, diabólica, sim. Mas eu, queridos, estudando, descobri que o gafanhoto, o cortador, corta a folha, sim. O imigrador corta o galho, sim. O destruidor corta, queridos, os ramos. Mas o devorador tira a casca, tira a vida da árvore. Se você não der lugar, sinal que você está morto. Sabe aonde reproduz gafanhoto? Sabe aonde gafanhoto se reproduz? Aonde há frieza. Aonde há frieza, aonde há frieza. Então Joel estava dizendo que o julgamento estava acontecendo porque os altares perderam fogo, porque os sacerdotes perderam a intimidade, porque, queridos, os levitas perderam aliança. Mas quem tem aliança com ele é diferente. Quem tem aliança entra no sobrenatural. Não critico com esse irmão que está pulando, rodando, porque só Deus sabe o que ele passou para chegar aqui. Eu me preocupo não com ele, eu me preocupo é com os crentes gelados, iceberg, porque, queridos, o que põe diabo para correr é fogo de Deus no altar. O que está faltando nas conversões, o que está faltando nos ministérios, o que está faltando em muitas igrejas é fogo de Deus, é a presença de Deus, e o diabo está fazendo arruaça. Pastores adulterando. Eu vou falar, Suzano. Pastores se prostituindo. Pastores, queridos, se corrompendo. Esses dias, um pastor disse: pastor, eu quero que o senhor venha aqui na igreja. O senhor tem a sua empresa. Eu quero que você dê uma nota de 12 mil reais. Que eu quero que você seja abençoado. Mas você tem que dar uma nota de 50 mil reais. Isso é corrupção. Isto é, queridos, alguém que perdeu a visão de Deus. Aí diz: o fulano de tal aceita, o ciclano não me inclua com fulano. Eu tenho um compromisso com a obra. E quem tem compromisso com a obra é diferente, Suzano. Aqui tem homens que têm compromisso com a obra. Mulheres de Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Não é fácil. Tem muita gente que fala de pregadores, fala de cantores, mas vida de cantores, pregadores não é fácil. Aqui é minha esposa. De janeiro agora nós temos andado aí 120 mil quilômetros no Brasil. E nós temos nos deparado com cada coisa. Chega em igrejas, queridos, que a gente é agora, queridos, cuidadoso, pastores. Por quê? Porque o pastor diz: Deus te abençoe, está aqui a oferta. Isso aconteceu, queridos, conosco. E nos leva para o aeroporto. Fecha o envelope. E quando a gente chega em casa, vai abrir o envelope, só tem papel em branco e uma nota de 100 reais. E sai no caixa da igreja lá. É alguém que perdeu a visão de Deus.
Mas Deus está levantando uma geração de remanescentes. E cadê essa geração? Levante a mão e dá um brado de glória. Este menino chamado Saulo passa 12 anos, queridos, em Tarsos. A sua família é uma das famílias mais nobres da região de Tarsos. Olhe para cá, querida igreja de Suzano. Isto quer dizer que ele passa 12 anos, queridos, em Tarsos, sim. A sua família é uma família de importadores e exportadores. Por quê? Porque em Tarsos está uma zona franca, sim. Roma então dá privilégios aos moradores de Tarsos. Isto quer dizer que quando eles compravam mercadoria, eles não pagavam impostos, não. Era como Manaus, zona franca, queridos. Isto quer dizer, levou muitos empresários, sim. E o seu pai, como um grande investidor, vai para a cidade de Tarsos, onde se encontra a maior comunidade judaica de toda a região, sim, fora de Jerusalém. Mas paz-me o seu coração, que na cidade de Tarsos não é somente a maior colônia judaica, não, mas é onde se encontra as colônias mais, queridos, abençoadas financeiramente. Na colônia de Tarsos, sim, havia judeus milionários, bilionários. Me prove isso, Rabisco, sim. Quando, queridos, a Bíblia nos fala, queridos, que na região de Tarsos havia grandes homens importantes, sim. E esses homens judeus, grandes empresários, então forneciam o que? Matéria, fornecia condições para que o decálogo, o Torá, pudesse se espalhar entre as sinagogas, para que pudesse se espalhar entre as pequenas congregações. Sim, esses grandes empresários eram grandes importadores e exportadores e tinham condições. Na cidade de Tarsos, meus amados irmãos, esse menino cresce e é levado a Jerusalém. Mas é interessante que ele não vai a qualquer núcleo de Jerusalém, pastores, pregadores, homem de Deus. Havia 55 núcleos educacionais em Jerusalém, mas havia um núcleo que era respeitado pelo sumo sacerdote, queridos, que o fundador era, queridos, um grande expositor da lei judaica, sim, dos fariseus, e o seu filho se chama Gamaliel. Olhe para cá, cada núcleo havia entre 200 e 300 alunos, e esse menino passa 18 anos da sua existência aprendendo todo o Torá, o decálogo. Isto quer dizer, queridos, que ele delira-se nas letras. É diferente da língua portuguesa. Quando falamos da língua portuguesa, São Paulo, falamos, queridos, da escrita da direita para a esquerda, sim. A língua portuguesa tem A, E, I, O, U. Porém a língua dos hebreus, ou a língua hebraica, não há A, não há E, não há I, não há O e não há U, não há vogal. Por isso que Deus disse, aí daquele que acrescentar um tio ou um J. O que quer dizer? Essas junções chamadas de árafe. A palavra Deus no hebraico é D.S. Sim, nós escrevemos a palavra Jeová J-E-O-V-A, mas a palavra Jeová no hebraico é Y-H-W-Y. Isto quer dizer Jeová. Mas o que é interessante é que para se tornar um rabino, um mestre da lei, que era dos fariseus, tinha que falar os 5 livros, sim, os 5 livros na sua totalidade, sem ter em suas mãos, mas gravado na mente e no coração. Ei, sabe o que Deus já está dizendo? Come da palavra, medita da palavra, porque a igreja do arrebatamento, a igreja que anda na palavra, come a palavra, vive a palavra, louva com a palavra, profetiza com a palavra, vem para o cimitério com a palavra, volta para o trabalho com a palavra, vai para a universidade com a palavra, volta para o seu estado com a palavra, porque guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Quem vive na palavra, vive em santidade. Coloque a mão no ombro desse crente aí, sacode ele aí. Diga quantos capítulos você está lendo da Bíblia por dia. Mas passa uma hora no WhatsApp, passa uma hora no Facebook, no Instagram, passa uma hora nas redes sociais, e Deus manda te dizer: tira a máscara, porque para ser igreja do avivamento tem que começar pela palavra. Não há avivamento sem palavra. Nós não podemos fazer vista grossa, pregadores, temos que pregar a palavra na sua totalidade. Palavra não põe crente para correr.
Doutrina não põe para correr. Sabe o que põe? Pecado e frieza. Nós temos que botar fogo nos nossos sermões. Pregar João 3,16, mas com unção de Deus. Pregar sobre o cego de Jericó, mas com unção de Deus. Pregar, queridos, com unção de Deus. E quem quer desta unção, quem tem, levante a mão e dá um brado de glória. Este menino, ele se revela como um dos maiores dos 55 núcleos. Me prove isso, rabisco. Vou provar. Sabe o que quer dizer isso? Porque ele falava a língua dos cadianos, a língua dos babilônicos. Ele falava a língua dos gregos. Ele falava a língua dos hebreus. Ele falava a língua dos aramaicos. E ele falava a língua do latim. E ele falava a língua dos assírios. Como comerciante, o seu pai, e filho de comerciante, ele tinha que ter habilidade com as letras. Mas tem um porém, ele cresce e é considerado um dos maiores mestres de Israel. Porém, queridos, não adianta ser mestre sem a presença de Deus. Não adianta pregar sem a presença de Deus. Quer pregar, traz a presença de Deus. Quer cantar, traz a presença de Deus. Quer fazer missões, traz a presença de Deus. Quer orar, traz a presença de Deus. Quer tocar, traz a presença de Deus. Quer ministério, traz a presença de Deus. Quer ser profeta, traz a presença de Deus. Quer ser abacana, levita, traz a presença. Quem tem presença adora. Quem tem presença glorifica. Quem tem presença exalta. Só que tem presença, levante a mão São Paulo, levante a mão Brasil e receba. Ai, ai, olha aí, olha aí, olha aí. Eu vou virar aqui para o altar quem tem presença. Ai, 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 ai. Você está muito tímido para alguém que tem presença de Deus. Você está muito caladinho para alguém que tem presença de Deus. Você está muito na sua para alguém que tem a presença de Deus. Eu farei dos meus ministros labareda de fogo. É por isso que eu gosto de vir aqui em São Paulo e Suzano, porque tem crente cheio da presença de Deus. Receba mais, receba mais, receba mais, receba mais da presença. Vai, adore a Deus por línguas estranhas. Vai, glorifica a Deus em línguas estranhas. Exalte a Deus em línguas estranhas. Profetiza em línguas estranhas. Cante no cânticos espirituais. Fale mistério com Deus, porque línguas estranhas é sinal para pecador. Que Deus age na igreja, que Deus opera na igreja, que Deus se faz presente. Eu vou deixar esse microfone agora por um minuto. O fundo musical vai ser Línguas Estranhas São Paulo. Deixa o fogo pegar. Tem fogo aqui, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo aí, tem fogo. Se tem fogo, receba nesta noite a presença, 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 a presença do Deus Todo-Poderoso. Receba desta glória, receba desta presença. Nasce no Espírito, profetize Suzano, porque Ele está na casa. Tem fogo aí no altar, tem fogo aí no altar, tem fogo aí nos cantores, tem fogo aí nos cantores. Eu quero ver agora. Pegue na mão desse crente aí, pegue na mão desse crente, vai. Segura na mão dele. Só larga quando Jesus encher. Só larga quando Jesus renovar. Receba desta glória, vai. Se é para pular, pula na autoridade de Deus.
Deus já está levantando profetas aqui. Deus já está levantando profetas aqui. Deus, ai. É mais gente pular aqui do que pular carnaval. É mais gente pular aqui do que no lugar da carne. É mais antes ser menino cheio da glória do que ser doutor seco, do que ser sepulcro caiado. Muitas convenções se tornaram sepulcro caiado. Muitos ministérios. E Deus já está dizendo: eu estou vomitando muitos, mas eu estou levantando uma nova geração. É necessário nós termos representantes nas câmaras legislativas, poder executivo municipal, nas câmaras legislativas estaduais, poder executivo estadual, Câmara Federal de deputados, senadores e presidente da República. Nós precisamos de homens e mulheres. Mas o que Deus está vomitando é gente que está abrindo mão da palavra, abrindo mão de ser profeta, para fazer, queridos, para fazer negócios. Quem foi chamado não pode olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é digno. Se Deus te chamou para o ministério, prega a palavra, ore, jejue, ganhe as almas, mas não se corrompa. Olhe para cá. Todos que deixaram de pregar a palavra, todos que deixaram de exercer o ministério, onde estão agora? Onde estão agora? Mas Deus já está dizendo: não perca a visão. Pega na mão deste crente e diga: não perca a visão. Fique de pé em nome de Jesus. Mas alguém disse para Saulo: Saulo, você fala 7 idiomas, você é poliglota, você delira nas letras, porém há uns anônimos. Deus sempre levantará anônimos. Você pode não estar no cartaz do Cimizu, você pode não estar na vinheta do Cimizu, mas o seu nome está escrito no livro da vida. E Deus sabe, e Deus sabe o que você tem feito pela obra. A obra de Deus é feita e será feita pelos anônimos, pelos anônimos, pelos anônimos. Coloque o ombro na mão dessa pessoa e vai. Coloque a mão no ombro dessa pessoa e diga: você é um anônimo de Deus. E esta geração precisa de anônimos como você. Diga: Deus se alistou, Deus se alistou, Deus se alistou. Agarre ele agora, agarre ela agora, e ore por ele por 1 minuto, vai. Se você crê que você é uma voz de Deus, se você crê que é um instrumento, abrace ele agora, abrace ela, e ore para Deus encher esse anônimo. Vai, sonoplasta, vai igreja de Suzano, meu Deus, vai, 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 vai. Vai, anônimo, vai, vai, a glória está na casa. Tem anônimo aqui, tem anônimo aqui, tem anônimo aqui. A unção não está no microfone, a unção não está aqui no altar, não. A unção está em você.
A minha glória está no recinto. A minha presença está no ambiente. Aquele que abrir o coração e rasgar a alma diante da minha presença, o meu renovo, a minha glória, a minha presença vos envolverá. Eu estou removendo agora a cinza. Igreja minha, vos prepareis, porque já é a última hora. Tem ainda espaço para mais azeite? Levante a mão. Levante a mão para adorar. Levante a mão para adorar. Olha aí. O diabo não pode tocar nos anônimos que são escolhidos pelo Senhor. Eu estive agora no Rio Grande do Sul pregando, e os irmãos me falando, o pastor me falando de um irmão testemunhando. Ele queria ser bruxo, servindo ao diabo há 40 anos. E o diabo disse: você tem que comer o resto dos mortais de uma pessoa 7 dias de morta. Então, queridos, aquele homem soube que foi enterrada uma mulher em Porto Alegre, no cemitério principal daquela cidade. E ele dizia: o diabo me pediu, eu farei, porque eu pedi para ele ser mais usado no Brasil por ele. E ele me pediu isso. Só que tem um porém, irmãos: quem é anônimo é ungido de Deus. Quem quer assinar um brado de glória? Quando ele está cavando, materializa, aquela entidade diz: rapaz, sai daqui, porque você não me pediu que uma pessoa de 7 dias morta, essa pessoa está morta. Porém, essa pessoa tem um dono, e nós não podemos com ele. Nós não podemos com ele. Ela foi marcada com o sangue dele. Ela foi marcada com a promessa dele. Sai daí, rapaz. Então aquele homem disse: quem é ele? O Criador eterno. É por isso que o diabo tem invertido contra a tua vida, mas ele não vai ter êxito, porque Deus tem te guardado e continuará te guardando. Você já passou uma pandemia e está de pé aqui no Cibizu 2022 e está dizendo como Samuel: até aqui tem me ajudado o Senhor. Pegue na mão desse crente, nós vamos orar agora. Olha para esse crente, sacode a mão dele e diga: ou é para você ser cheio, porque se não for cheio, não terá vitória diante do seu adversário. Mas Deus quer te fazer cheio, porque você é um anônimo, e Deus quer te usar para influenciar esta geração. Pegue na mão desse crente, vai, ore por ele, vai. Vai, Suzano, vai, pega aqui na mão desses obreiros aí, vai pastores, vai evangelistas, vai bispos, vai evangelista, me ajude a pregar. Pegue na mão desse crente aí e ore por ele agora, ore por ela agora. Receba cura, receba milagre, receba batismo com o Espírito Santo, receba dons espirituais. Deus já está quebrando laços do diabo. Deus já está repreendendo a morte da tua casa. Deus já está restituindo a tua família. Deus já está restituindo o teu ministério. Deus já está renovando a promessa. Pegou Jeremias.
Receba a glória. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, 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 seja cheia. Glorifique o nome do Senhor. Você não vai parar. Coloque a mão no ombro dessa pessoa, vai. Sacode ela, vê se está viva aí. E diga: você não vai parar. A obra vai continuar, a obra vai continuar. A obra vai continuar, anônima. A obra vai continuar. Se entrar no clima, vai virar vigília. Glorifica a Deus, Suzano.